Paz do Senhor, pessoal que está aqui na igreja, pessoal que está aí na live. Eu estou cansado. Eu vim correndo, peguei um trânsito. Oi? Eu peguei um trânsito, mas glória a Deus. Eu queria que você que está aqui, você que está aí, se você puder orar comigo. Senhor, nós te louvamos, engrandecemos o teu nome, meu Pai. Obrigado por estar na tua presença, obrigado, Senhor, por esse dia. Que o Senhor possa nos abençoar nesta lição, Senhor. Que possamos aprender contigo, Senhor. Abençoa o nosso culto de logo mais, abençoa, Senhor, os nossos irmãos. Em nome de Jesus, amém. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar sobre a tentação. Eu acho que todos nós sabemos o que é, que significado que tem essa palavra para nós. Nós somos tentados a muitas coisas. Mas o que é tentação? Alguém pode ser vocês que estão aqui, dizer para nós o que é tentação? Ih, ninguém sabe. Nil, você não sabe, Nil? Só um minutinho. Deixa ele pôr o microfone aí. Tentação é um ato de prova que pode ou não nos levar a pecar. Amém. Por que é que nós somos tentados? É uma pergunta que a gente vai ver durante a lição aqui, que ela tem muitos pontos a serem tratados. Segundo o autor da revista Passo a Passo com Cristo, ele diz que existem alguns pontos. O primeiro dos pontos é que Deus não permite que nós sejamos tentados além do nosso limite humano, tá? Porque a tentação ela é humana, ela não é espiritual. A nossa tentação, ela tem a ver com aquilo que o nosso corpo e a nossa mente, a nossa carne quer fazer. E que muitas vezes nós não conseguimos dominar, e muitas vezes nós somos tentados e nós caímos até em pecado, que é o segundo ponto que ele está falando aqui, é o que nós devemos fazer quando caímos em tentação. Então, antes de entrar na tentação propriamente dita, o autor fala um pouquinho sobre a origem da tentação. Onde que ela se deu? Primeiro, o texto de Tiago, capítulo 1, do versículo de 13 a 15, ele diz que a tentação não procede de Deus. Lembra que eu falei? Ela é humana. Ela não é Deus que coloca o desejo em nosso coração, em nossa mente, de sermos tentados ou de fazermos algo contra a vontade dEle. Mas essa força, essa vontade, ela vem da nossa cobiça. Aí você pergunta, mas a gente tem cobiça? Quando nós nos convertemos, nós temos cobiça? Então, o que eu quero dizer para vocês é que essa cobiça é uma cobiça natural do corpo, da carne, da vontade humana e não da vontade espiritual. Então, quando nós nos convertemos, nós ainda corremos o risco de cairmos em tentação. É importante a gente saber disso. A tentação, ela procede de quem, então? Se ela não procede de Deus, ela procede do Satanás. Porque ele usa o nosso desejo de possuir coisas, por exemplo, ele usa as nossas inclinações naturais para nos desviar para o caminho mau. Então, o que acontece? Surge um desejo em nossa mente, o inimigo ele se aproveita desse desejo que a gente tem, e ele aproveita essa oportunidade para que a gente possa nos desviar. Então, por exemplo, aqui ele está falando da necessidade de amar,
da necessidade de procriar, de governar, de nos defender. Então, a tentação começa com uma insinuação em nossa mente. Se declararmos que o pensamento prossiga, ele irá ocupar a nossa mente, até se transformar em pecado. Então ela começa muitas vezes pequena, muitas vezes sem muito sentido, muitas vezes com um pequeno desejo, e aquele pequeno desejo, o inimigo ele se aproveita desse pequeno desejo e transforma aquilo num grande pecado, num grande erro. Então a Bíblia tem exemplo de como as pessoas foram tentadas. Nós conhecemos, por exemplo, a situação de Adão e Eva, que eles foram tentados e não resistiram. José também foi tentado, vocês que já leem a Bíblia, que já acompanham a palavra de Deus, sabem do que eu estou falando. Jó também foi tentado. Tentação de Jó, muitas vezes a gente fica pensando assim, nossa, mas o que Jó passou, será que eu conseguiria passar? E o nosso maior exemplo que a Bíblia tem, que é o próprio Senhor Jesus. Ele também foi tentado e ele também traz para nós um exemplo de como ele venceu. E também como nós podemos vencer. E também como que nós podemos fazer isso tudo usando um recurso só, que é o uso da palavra de Deus. Que se nós usarmos a palavra de Deus, nós ficamos menos sensíveis à tentação. Porque a palavra de Deus, ela nos ajuda a nos desviar da tentação. Então, nós também, assim como Jesus resistiu a Satanás, nós também podemos resistir. Tá? Então, a origem da tentação, a Bíblia está cheia de exemplo para nós. Oi? Tem uma pergunta. Então, vamos lá. Pergunta da irmã Débora Ferreira. Quando vem um pensamento ruim, para conseguirmos nos manter firme e não cair em tentação, fazemos o quê? Repreendemos em nome de Jesus? Eu gostaria de pedir para a Débora esperar um pouquinho para essa resposta, que a gente vai falar sobre isso daqui a pouco, tá bom, Débora? E aí, aí você vai ter... Oi? Tem mais uma pergunta, então vamos lá. Débora, segura aí, hein? Vamos para mais uma. Bom, enquanto o Rodrigo vai aqui, eu vou continuando. Então, Satanás é o tentador. Mateus capítulo 4, versículo 3. Ele é quem nos tenta. Ele conta com aliados muito fortes, que são a concupiscência, aqui no caso seria a inclinação, o desejo da carne, a concupiscência dos olhos, que nesse caso é tudo aquilo que nós vemos, que nós olhamos e a gente sente um certo desejo, e também a soberba da vida. Então existem 3 níveis de tentação, onde é o que eu falei, a nossa carne, ela quer pecar. Os nossos olhos, eles têm desejos porque a gente vê coisas e a gente também quer essas coisas, então acaba também entrando na tentação. E a soberba da vida. Vamos lá, Rodrigo. Pergunta do Gustavo. Como se livrar, vamos se dizer assim, das tentações mentais? Também essa resposta está na própria revista. A gente vai falar, só para eu não falar aqui agora, e depois a gente falar de novo, tá bom? Mas segura aí essa pergunta também. Então, o que a gente vê na tentação de Eva, por exemplo, lá em Gênesis 3, quando ela viu que a árvore era boa para se comer, e aí foi o desejo da carne, né? Porque era boa para se comer, então ia alimentar o bucho dela, vamos dizer assim, né, pastor? Na língua lá do pastor, ia alimentar a buchada dela. Então foi um desejo, falou, não, eu vou comer essa fruta é legal, é bacana, e eu vou ser tentado a fazer isso. E aí, é agradável aos olhos. Também ela viu que aquela árvore era agradável aos olhos, aí a concupiscência dos olhos. E desejável para dar entendimento. Está vendo os 3 pontos onde a Eva aqui ela foi tentada?
né, com a carne, com os olhos e também com o entendimento, porque é o caso da soberba da vida, queria ser igual a Deus. Segundo ponto, nós podemos resistir a Satanás? Tiago capítulo 4, versículo 7, sujeitai-vos, portanto, a Deus, mas resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Tiago capítulo 4, versículo 7. Então, Satanás foi resistido por Jesus no deserto através da palavra de Deus. E Satanás foi vencido por Jesus no deserto e na cruz do Calvário. No jardim do Getsêmani, Jesus orou 3 vezes: Pai, se quiseres, passa de mim esse cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. A única maneira de resistir a Satanás é através da inteira submissão a Deus. Então, não tem outra forma. Primeiro, eu tenho que estar submisso a Deus. Porque se eu não tiver, eu vou cair em qualquer tentação que vir sobre a minha vida. Por quê? Porque se eu não estiver, e tem um texto que todos nós conhecemos, né, eu lembrei dele agora, que existem várias armaduras de Deus, e que nós podemos usar essas armaduras. E quando nós tivermos todas essas armaduras, nós podemos dizer que nós estamos totalmente submissos à vontade de Deus. Vamos lá. Pergunta da irmã Débora Ferreira: as únicas pessoas tentadas são os cristãos? Eu creio que não, Débora. Eu creio que a tentação, porque o que acontece? A tentação ela é humana. Então, isso não diz se o humano é cristão ou se ele não é cristão. Todos somos tentados. Todo ser humano, todo nascido, toda criatura, todo nascido de homem e mulher, ele sofre sim a tentação. A diferença é que aqueles que não são cristãos, eles não têm um parâmetro, eles não têm alguém que diga para eles: olha, aqui está certo, aqui está errado. Aqui você pode e aqui você não pode, porque a Bíblia nos dá esse parâmetro. Então, quem não é, não tem esse parâmetro. A única maneira de resistir a Satanás é através da inteira submissão a Deus, como eu havia falado. E Satanás, pega um exemplo aí de Jó. Ele tocou em que partes de Jó? Ele tocou na fortuna, ele tocou na família de Jó, ele tocou na sua carne. Só que Jó submeteu-se totalmente a Deus. A gente tem que lembrar disso. Por mais que Jó tenha perdido bens, tenha perdido coisas, tenha perdido muita, inclusive até na própria saúde dele, ele tinha a confiança, porque o texto diz assim, que o Senhor o deu e o Senhor tomou. Bendito seja o nome do Senhor. E ele também diz logo em seguida: temos recebido o bem de Deus e não receberíamos também o mal? Então, se você for tentado e vier a perder bens, vier a perder entes queridos, submeta-se a Deus, que lhe dará vitória. Resista a Satanás quando sugerir que você amaldiçoe a Deus. Sempre que uma pessoa é tentada, uma das perguntas que ela faz é... Então, aqui a gente vai entrar em algumas questões que eu acredito que todos nós fazemos quando nós somos tentados, quando caímos em tentação principalmente, né? Eu sei que muitos de nós, e talvez essa seria uma boa pergunta para aqueles que não leram a revista, que a primeira pergunta que tem aqui na revista é: por que Deus permite que sejamos tentados? É uma pergunta que o autor está fazendo. E talvez alguns de vocês pode ter até perguntado para Deus, né? Mas Senhor, por que o Senhor permite que eu seja tentado? Né? Aí nós vamos entender um pouquinho agora, que nós vamos entrar num ponto da lição que fala sobre isso. A primeira, Deus permite provas. Tem um louvor do Lázaro que ele fala: estou passando pela prova, dando glória a Deus, né? Então, nós somos provados. E por que nós somos provados? Alguém consegue me responder, que está aqui na igreja?
prova da nossa fé, né? Nunca nós passamos por alguma coisa para não sermos vitoriosos. Então nós temos que passar pela prova para nós termos realmente fé, porque sem isto, onde fica a sua fé? Exato, mas tem sentido o que você falou, tá? Está aqui inclusive na lição, mas ele fala que a provação é para nos aperfeiçoar, e tem tudo a ver com o que você falou, é com fé. Então, eu preciso ser melhor. Eu preciso ser um cristão melhor a cada dia. Como que eu faço isso? Às vezes tem gente que fala assim, Senhor, me dá mais fé. É até perigoso, né, você falar isso se você não estiver preparado, porque quando você pedir mais fé para Deus, automaticamente Ele vai te dar mais prova, porque você vai passar por algumas tentações. E nesse momento é que você vai crescer espiritualmente. É nesse momento em que a gente vai entender assim, que quando você olhar para um cristão, você vai ver assim, nossa, aquele irmão, aquela irmã, ele está passando por aquilo que talvez eu não conseguiria passar. Essa é a verdade. Quando nós olhamos o sofrimento das pessoas e a maneira pela qual elas passam por aquele sofrimento, e aí nós entendemos porque aquela pessoa está sendo provada, porque a fé dela está sendo aumentada. O autor coloca um exemplo aqui na revista que eu achei bem interessante. Ele fala de uma pessoa que vai procurar um emprego, e nesse emprego, dependendo do tempo de casa que ela tiver, das experiências que ela tiver ali, né, tempo de casa, os problemas que ela enfrenta no dia a dia, os cursos que ela faz, os treinamentos que ela faz, os cargos que ela vai galgando dentro da empresa, que ele vai subindo, aquilo torna aquele profissional mais alto, um profissional melhor, um profissional que qualquer empresa que ele bater na porta, vão perguntar qual é a tua experiência. Ele vai falar, eu sei fazer isso, 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 isso e isso. E ele consegue provar que ele fez tudo isso porque ele estudou, ele teve tempo de casa, ele, né? Oi? A irmã Natália Hemel colocou Tiago, capítulo 1, do versículo 2 ao 4, que tem tudo a ver com o que o Cleio está falando. Diz o seguinte, meus irmãos, tende por motivo toda alegria o passar por várias provações, sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz segurança, que foi o que o Nil disse. Ora, a perseverança deve ter ação completa para que sejais perfeitos e íntegros íntegros em nada deficientes. Exatamente. E vocês que estão acompanhando a lição, né, não sei se a Bruna eu acho que não tem essa revista, né, pastor? Porque ela está bem longe daqui, viu, Bruna? Mas a gente vai mandar a revista para você aí. Não, desculpa, é a Natália, né? Eu fiz confusão, a Natália com a Bruna. Mas, Natália, se você olhar na revista, esse texto que você leu está no finalzinho do texto que fala por que Deus permite que sejamos tentados, né? Então, é esse texto realmente que você leu, falando que o ponto que eu quero chegar, que eu estava tentando explicar agora há pouco, é o seguinte, que à medida em que você vai tendo essas provas, à medida em que você vai passando por essas provas, à medida em que você vai vencendo cada um desses obstáculos, você vai tornar uma pessoa que a Bíblia chama de perfeito varão. O que é o perfeito varão? É aquele que não peca? Não. O perfeito varão é aquele que está muito mais próximo daquilo que Cristo quer que a gente seja. Você quer ver um exemplo? Se você pegar pessoas dentro da igreja, faz esse exercício que vocês vão perceber o que eu estou dizendo. E não precisa nem apontar dedo, nem falar nomes, nem nada. Na sua igreja, na sua congregação, na sua comunidade local, se você pegar pessoas e você ver a forma como umas passam pelas provas e a forma como outras passam pelas provas, você vai perceber que uma está muito mais madura, vamos dizer assim, espiritualmente do que outras. Por quê? Porque ela passou pela prova,
ela venceu, ela resistiu à tentação, ela resistiu a Satanás, porque ela estava muito mais preparada. Eu estava agora há pouco na casa de uma sobrinha minha, não sei se ela está ouvindo isso, ouvendo. Ela está agora, domingo, ela estava estudando para o Enem. Domingo, esse sol maravilhoso, esse dia bonito que está hoje, ela está lá se preparando. Quando chegar o dia da prova, vocês acham que ela vai passar bem, vai passar mal ou vai passar melhor do que aquele que não estudou? É óbvio que ela vai ter notas melhores do que aqueles que não estudaram. Ela vai conseguir chegar num nível de perfeição para a prova do Enem que talvez outros não vão ter. Então, não é que Deus permite que nós sejamos tentados porque Ele quer tentar todo mundo, não é isso, Deus não tenta ninguém. O que vai acontecer é que durante a nossa caminhada, nós vamos passar por situações e que Deus vai mostrar para a gente o quanto nós vamos poder resistir àquela tentação. E o segundo, o quanto nós vamos estar crescidos espiritualmente para poder enfrentar os obstáculos da nossa vida. Porque fala a verdade, a gente não vai enfrentar problema aqui nessa terra? Vai. A gente não vai enfrentar dor, vai enfrentar dificuldade e tentação também. A pergunta é quanto eu estou preparado para quando chegar uma primeira tentação eu poder resistir. Então, por falar em resistir, ele diz aqui também que a tentação ela tem limite. Se você está acompanhando aí com a sua revista, página 26, está dizendo que a tentação tem limite. Diz assim, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças. Pelo contrário, juntamente com a tentação, vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deus conhece a nossa capacidade de suportar a tentação. Olha que interessante. Deus conhece a minha e a sua capacidade, ou seja, Deus sabe até onde você pode ir em relação à tentação. Isso significa dizer que cada um de nós, individualmente, seja casado, solteiro, marido, não importa, cada um tem um limite. Uns mais e outros menos, e Deus conhece o nosso limite, Deus conhece a nossa capacidade. Ele dá um exemplo aqui do apóstolo Paulo. Vocês conhecem aquele texto que o apóstolo Paulo orou 3 vezes ao Senhor. Ele tinha lá a gente não sabe o que ele tinha, se era uma doença, se era um problema psicológico, se era um problema que ele viveu na infância, a gente não sabe. Ele fala de um espinho na carne. Qual era esse espinho na carne de Paulo? Alguém consegue explicar? A gente já perguntou para o pastor devia saber isso, mas o pastor não sabe. Ele já tentou procurar na Bíblia, a Bíblia não fala também o espinho na carne de Paulo. Ele não fala se é um espinho de uma roseira, se o espinho é porque ele era casado, solteiro, separado, amigado, angustiado, se é porque ele apanhou, se era porque ele tinha raiva dos romanos, se era porque ele tinha sido jogado, tinha naufragado no navio, não sei, a Bíblia não diz. Mas a Bíblia diz que Paulo orou 3 vezes ao Senhor. E o que Deus respondeu para ele? A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Então Deus estava dizendo o seguinte para Paulo, olha, é o seguinte, você vai ser tentado, você vai me buscar, você vai orar a mim, você vai falar comigo, mas a única coisa que Deus podia dizer e responder para Paulo é que Paulo, assim como nós, ele tinha um limite. E eu não sei qual é o limite, eu sei qual é o meu talvez, mas
Eu não sei qual é o limite de cada um, mas o que eu posso dizer é que toda prova, toda tentação, ela nunca vai ser maior do que aquilo que nós podemos suportar. Tá? Então, por isso que eu falei, eu estava dando um exemplo aqui, quando você vê um irmão passar por uma prova, às vezes, eu mesmo já fiz esse questionamento, e eu já vi pessoas fazendo esse questionamento, do tipo assim, a pessoa perde um ente querido, dá um exemplo aqui, e aí você vê o sofrimento da pessoa, aí você fala assim, nossa, eu acho que eu não aguentaria. É a primeira coisa que a gente fala, não, eu acho que eu não aguentaria, mas nós temos um limite, e que Deus vai suportar esse limite em nós, até o ponto que a gente aguenta. Então, se você é servo, serva do Deus Altíssimo, se você é um cristão, se você se converteu e você já entendeu a palavra de Deus e você anda com Jesus, você vai entender o que eu estou dizendo, porque muitas pessoas já passaram por situações muito ruins. E aqui na igreja eu sei que tem pessoas que já passaram provações muito ruins, muito tristes, do ponto de vista assim, a gente fala, nossa, mas como é que pode? E no meio cristão é muito comum, a gente fala, nossa, aquele irmão passando por tudo isso, como é que ele aguenta? A verdade é essa, porque a nossa tentação tem limite, e o nosso limite é dado por Deus. E aí, voltando para a pergunta do Gustavo, né, eu acho que responde exatamente a isso, né? Porque qual é o nosso limite? Tem duas perguntas, é isso? Tem uma pergunta da irmã ali, e eu vou tomar uma água, só um minutinho. Estava comentando aí, que se encontra lá em Gálatas 6:1, que fala assim, irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vós que sois espirituais, corrige-o com espírito de brandura, e guarda-te para que não sejas também tentado. E qual é a pergunta? Ah, tá, pensei que era uma pergunta, desculpa. Mas é muito interessante isso que a irmã colocou, porque nós como servos e como irmãos em Cristo, a gente pode ajudar um irmão a não cair em tentação. É bem interessante essa colocação desse texto, porque muitas vezes, se a gente estiver sozinho, a gente cai. Mas se a gente estiver ali com o irmão do lado e falar, ó irmão, pega leve aí, né? Você não cai, porque o irmão está ali cuidando de você. Detalhe, que é uma palavra que ela leu ali que é muito bacana. Espírito de brandura. Não é fazer fofoca, né? Não é brigar, não é bater no irmão, não é nada disso. O espírito de brandura é, você vai pedir discernimento a Deus e Deus vai te dar uma melhor abordagem para você conversar com o seu irmão que está sendo tentado, tá bom? A pergunta do Gustavo que ele tinha feito antes, como se livrar, vamos se dizer, das tentações mentais? Exatamente. Eu entendo que a forma de se livrar é fazer a mesma coisa que Paulo fez. O Paulo talvez, um conhecedor da palavra como era Paulo, um conhecedor da Bíblia como era ele poderia usar um monte de argumento para se livrar das tentações do pensamento. Mas eu creio que a mais eficaz é a oração. Tá? Eu acredito que Paulo deve ter sido muito confortado aqui nesse texto, quando ele orou 3 vezes ao Senhor, por mais que Deus não falou sobre o espinho na carne, mas confortou o coração dele para saber como que ele deveria se comportar com relação a isso. Tem mais pergunta? Tem a que a Débora fez antes. Tá, vamos. E agora, voltando na pergunta que a Débora Ferreira fez antes, quando vem o pensamento ruim, para conseguirmos nos manter firme e não cair em tentação, fazemos o quê? Repreendemos em nome de Jesus? Exato. A pergunta da Débora, a resposta está aqui no item 5 da lição. O que fazer quando cair em tentação? Bom, a primeira delas é 1 João, capítulo 1, versículo 9. É um versículo muito conhecido e eu quero que vocês falem esse versículo. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, nos perdoar os pecados, nos purificar de toda a injustiça.
Então, o que fazer quando cair? Aqui tem um detalhe que é importante, irmãos. Sabe aquela história, só um minutinho, pastor. Aquela história do chorar o leite derramado? É isso aqui, chorar o leite derramado. É isso aqui. Por quê? Existe uma coisa que eu posso fazer antes, e que eu acredito que todos nós deveríamos fazer, que é nos preparar para não cair em tentação. Existe uma forma de se preparar para não cair em tentação, e a oração é uma delas. Mas e depois que caiu, como é que faz? Pastor, pode falar. Eu tenho uma sobrinha minha lá de Belo Jardim, e ela colocou uma afirmação, que ela diz, e em cima dela eu vou fazer uma pergunta, e aí ela diz assim: tentação não tem limite, porque enquanto vivemos na terra, seremos sempre tentados. E olhando para essa afirmação, por que muitos desistem na metade do caminho? Na verdade, a pergunta que ela fez, quando ela quis dizer, eu acho que tentação não tem limites, é no sentido de enquanto nós estivermos nesta terra, a tentação realmente ela não tem limite. Porque você vai orar hoje, você vai se livrar de uma tentação, mas isso não quer dizer que amanhã não pode aparecer uma outra. Então, se for nesse sentido, ela realmente não tem limite. Agora, se for no sentido da limitação humana, então a tentação ela tem limite sim, porque Deus ele vai deixar a gente ser tentados até o lugar, até a posição onde a gente aguentar, daqueles que seguem a Cristo, tá? Isso não vale para aqueles que não seguem a Jesus. Acabou? Então, algumas coisas que nós temos que fazer quando a coisa deu ruim, quando o negócio já não tem mais o que fazer, já houve a tentação, já aconteceu o problema. Então, algumas recomendações que o autor coloca para a gente. A primeira delas é reconhecer o seu erro. Essa parte é a mais difícil, eu penso. Não sei vocês, tá? Por quê? Porque existe uma questão de soberba, uma questão de orgulho pessoal, uma questão de, olha, eu vou falar que eu errei. Às vezes as pessoas não querem se dar conta de que erraram. As pessoas não, porque a palavra de Deus, ela diz assim: humilhai-vos debaixo da poderosa mão, da potente mão de Deus. E aí esse humilhar, muitas vezes, ele significa dizer que você tem que confessar, que você tem que reconhecer seu erro. E muitas vezes a gente acaba não fazendo isso. O problema é que nós somos tentados e nós não reconhecemos que nós falhamos. Lembra de Davi no Salmo 51, é o que o autor coloca aqui? Salmo 51, Davi, ele tinha cometido um pecado tamanho diante de Deus. E ele compôs um salmo inteiro, falando para Deus daquilo que ele havia cometido de erro, de pecado. Então Davi, ele reconheceu o seu erro. Diferente de Saul, que errou e não quis nem saber de falar com Deus. Então, o primeiro passo de quando qualquer um de nós cair em tentação, é reconhecer: olha, eu errei mesmo, eu fui tentado, sabe, é difícil, eu sei que é difícil. Principalmente, imagina assim, marido e mulher. Né? É difícil o homem chegar para a mulher, ou a mulher chegar para o homem e falar: olha, e quando eu falo aqui de tentação, eu não estou falando aqui de desejo sexual, não, eu estou falando de tudo. É tentação porque às vezes você é tentado a gritar com a sua esposa ou com o seu marido. É tentação porque você faz algo que desagradou ele ou ela. É tentação porque você, mãe, desagradou seu filho, ou você, filho, desagradou o seu pai. E todas essas coisas juntas, ela faz com que muitas vezes a gente não reconheça o nosso erro. Tá? A gente falou a semana passada sobre perdão, o pastor colocou bem aqui o tema, mas muitas vezes isso tem muito a ver com o perdão também, né? Eu não reconheço o erro, automaticamente como é que eu posso perdoar e ser perdoado? Não existe forma de você fugir da tentação desse jeito. O segundo é arrepender-se do seu pecado. Mude de atitude e de pensamento. Foi o tema que ela colocou, né? De tentação
em pensamento. Eu confesso para vocês que todos nós, seres humanos, e aí eu vou falar da humanidade de uma forma geral, nós pecamos muito em pensamento. Nós não... Porque muitas vezes quando o ato vem, quando o ato acontece, é porque antes houve alguma coisa na sua mente que já falou assim, ó, eu vou fazer tal coisa. Então o pensamento ele vem antes. Eu não vou lá e faço alguma coisa porque, foi... O inimigo pode usar sim. Eu creio que o inimigo pode usar a pessoa e ela ser, né, induzida a fazer algo sem ela querer, vamos dizer assim, entre aspas. Mas a grande maioria foi coisas que primeiro passaram na mente. Então, o arrependimento, ele vem composto de uma atitude. Essa atitude, ela quer dizer que eu tenho que mudar ela, eu tenho que mudar essa minha forma, essa minha atitude. É difícil, mas você tem que buscar formas de tentar fazer primeiro, formas de reconhecer e formas de se arrepender. E só tem uma, na verdade, né? Que é o texto que nós lemos em 1 João 1,9. O terceiro, confesse o seu pecado e levante-se de novo. Aqui tem um negócio muito interessante que o autor coloca, que é levante-se de novo. Eu achei interessante quando ele pôs isso aqui. Por quê? Ele diz o seguinte, quando Davi cometeu o pecado de adultério e de homicídio contra o seu general Urias, ele se arrependeu e escreveu 2 salmos de arrependimento. Salmo 32 e o Salmo 51. No Salmo 51, 10 e 11, ele suplica, cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova dentro de mim um espírito inabalável, e não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. Davi pediu a Deus um coração puro, um espírito novo, a alegria da salvação em espírito obediente. Depois dessa obra de Deus no seu coração, ele poderia novamente ensinar a lei aos pecadores. Então você e eu não podemos ficar caídos no pecado, mas temos de confessar a Deus e arrepender de... aqui o texto aqui está errado, aqui que está escrito, tá? E arrepender e pedir para que Deus nos perdoe. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Isso porque Deus procura homens de coração quebrantado. O que eu quero dizer aqui, está terminando essa lição, é que eu queria chamar a atenção em relação ao que o autor colocou, que é de se levantar de novo. Porque tem crente que é assim, ele pecou, ele cometeu aquele erro, não importa qual seja, ele quer se levantar de novo, só que ele fica preso ao passado, ele fica preso ao erro dele, ele fica se cobrando, por que ele fez aquilo, por que ele errou, por que ele pecou, por que ele foi tentado, sabe? Então o que o texto fala aqui, que Davi, ele errou, ele pecou, ele foi lá, e ele falou com Deus e zerou, acabou. Davi ali, depois daquele momento, ele se tornou uma nova pessoa, uma nova criatura. Ele começou a levar a vida de uma forma diferente. Então, o que eu quero deixar aqui, também como lição para nós, é que se algum de nós cair em tentação, e se você passou pelo primeiro passo de reconhecer o erro, o segundo passo de confessar o pecado, de se arrepender, e o terceiro de se confessar, zerou, meu irmão. Acabou. Vida que segue, levanta a cabeça, vai dar glória a Deus, vai pregar a palavra, vai ensinar, vai se dedicar a sua vida a Deus. É isso que Deus quer de nós, o nosso coração tem que estar limpo. Isso não significa dizer que nós não vamos errar, nós vamos continuar errando. E aí entra na questão que a irmã colocou, que a pessoa colocou ali na live, a tentação não tem limite no sentido de amanhã ou depois, ela pode vir uma outra tentação, mas até então eu não tenho que me deixar levar por isso. Então, para concluir, nós vimos aqui que Deus, ele não tenta ninguém, tá? Então esse é um primeiro ponto que é importante você saber. Deus não vai tentar ninguém a fazer nada de errado.
A tentação, ela procede do inimigo. Ele tem como aliado a cobiça dos homens. Nosso desejo. O grande aliado de Satanás é o nosso desejo. Mas se nós sujeitarmos a Deus, acabou. Uma vez que você se colocou diante de Deus e você sujeitou a Ele, aí não tem conversa. Aí você está livre, porque se em algum momento essa tentação aparecer de novo, você vai fazer o que está escrito lá no texto que nós lemos. Resistir ao diabo, né? E ele fugirá de vós. Sujeitai-vos a Deus. Pergunta do Arthur Silva. Pastor, se pecamos em pensamento, como saber a diferença entre a tentação que vem em nosso subconsciente e o pecado em pensamento? Para mim é tudo a mesma coisa. Viu, irmão? Para mim é tudo uma... Porque assim, a Bíblia não diz a respeito de tentação e pecado, qual é a tentação melhor, mais ou menos, a ruim. O pecado não tem pecadinho, não tem pecadão. Então não tem tentaçãozinha, nem tentaçãozona. Tá? Então tudo que vem na mente que não agrada a Deus, está fora. Né? Você precisa se confessar, você precisa se arrepender e você precisa mudar de atitude. Amém? Algumas aplicações para nós. Você sabia que Deus quer que evitemos o pecado? Por isso Jesus nos ensinou a orar. É a oração do Pai Nosso, né? Que não nos deixei cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Então, se a gente orar, se nós orarmos, a gente vai resolver uma série de problemas que a gente tem na nossa vida. E a gente fala muito de oração na igreja, né? Mas a gente ora pouco. E quando eu falo a gente, eu estou incluído nesse meio, tá? A gente ora pouco. A gente fala pouco com Deus. A gente coloca muito pouco diante de Deus dos problemas que a gente tem. Até mesmo a respeito dessas perguntas que tiveram a respeito de pecado, de tentações que vêm na mente. Será que quando vem uma tentação na sua mente, seja ela qual for, logo em seguida você faz uma oração a Deus falando, Senhor, me livra desse mal, tira isso da minha mente? Eu acho que muitas vezes não. Muitas vezes isso vai consumindo, vai consumindo, vai consumindo. Quando você vai ver, você já pecou. Então, temos que fazer aquilo que Jesus nos ensinou, que é orar. Você tem de não apenas orar para não cair em tentação, mas muitas vezes fugir da tentação. Não se deixe atrair por coisas que provoquem a tentação. Um texto que me faz lembrar muito a respeito de fugir de tentação é o texto de José, do Egito, né? Ele estava lá no palácio com uma mulher bonita, né? A mulher lá do faraó, e ele foi tentado. A mulher foi lá e foi para cima dele. O que ele fez? Ele foi bater papo? Ele foi conversar? Ele foi dar trela? Não, ele fugiu. Então, muitas vezes a gente tem que não só orar, eu tenho que orar e eu tenho que sair fora disso. Então, às vezes, um exemplo que cabe para nós, que é muito importante, a gente tem que fugir de tudo. A Bíblia fala que é para a gente fugir da aparência do mal. E aí você interpreta como você quiser. O que é a aparência do mal para você? É conversar numa roda de amigos que você acha que são amigos e na verdade não são amigos? O que é fugir da aparência do mal para você? É você passar na frente de um bar onde tem todo mundo bebendo, mesmo que você não beba, e você vai ficar ali? O que é fugir da aparência do mal? É ir num lugar frequentado por pessoas que você sabe que são de má índole, mas você fala assim, não, eu tenho Deus no meu coração, não tem problema nenhum eu ficar ali. Então, o fugir, ele cabe para vários aspectos. Da forma como você pensa, com as pessoas que você se relaciona, com a forma como você tem o seu relacionamento com Deus, como que você faz com relação à Bíblia, se você lê, se você não lê, qual é os seus amigos que você frequenta, que você tem contato na escola, quais os tipos de lugares que você frequenta, enfim. Tem uma série de coisas que depende da gente, não vai depender de Deus. Tá? Quando você estiver indo para um desses lugares, Deus não vai pegar na tua mão e vai falar assim, ó, volta porque eu não quero. Porque Ele vai deixar, você vai fazer, porque é você que está fazendo. Então, a arma que dispomos para resistir à tentação é só uma. É a palavra de Deus, não tem outra.
Por isso, você deve usá-la contra o inimigo. E aí tem 4 perguntas aqui que eu quero trazer para a igreja e para a gente poder fechar esse quadro. Primeiro é: de quem procede a tentação? E aí eu quero que vocês aqui respondam. De quem procede a tentação? Não, nem precisa. Ele falou Satanás, né? A tentação, na verdade, ela procede muitas vezes do desejo carnal, tá? Do desejo do homem. E Satanás, o inimigo das nossas almas, ele pega esse desejo carnal e transforma aquilo num pecado contra Deus. A verdade é essa, tá? Quais são os aliados do tentador? Isso também está na resposta. Oi? Qual é? Exato. Então é a carne, aquilo que o meu corpo deseja, aquilo que os meus olhos veem e aquilo que eu quero para mim. Soberba da vida, vou dar um exemplo, pode ser, eu quero carro, eu quero casa, eu quero dinheiro, sei lá, qualquer coisa assim, é soberba da vida. Então essas 3 coisas são os aliados do tentador. Ele vai usar essas 3 coisas contra a sua vida para poder vencer você. E a pergunta 3 é: como é que podemos resistir ao diabo? O texto bíblico diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus e resisti ao diabo. A Mônica vai fazer uma pergunta, mas assim, como podemos resistir ao diabo? É sujeitando a Deus. Não tem outra forma, não é brigando com ele, tá? É você sujeitando a Deus. Clenaldo, não é pergunta. Eu posso ler outro versículo aqui para a resposta do 3? Que se encontra lá em Efésios 6, do 10 ao 13. Quanto ao mais, sede fortalecido no Senhor e na força do seu poder, revestido de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Esse texto aí tem uma palavra que sempre me chamou a atenção. É resistir no dia mau. A Bíblia está dizendo isso por quê? Porque todos nós vamos ser tentados e por conta da tentação a gente pode ter também um dia mau. E quando esse dia mau chegar, se você não estiver firme, não tiver com as armaduras que eu falei no começo da aula, a gente vai se dar mal. A gente vai perder essa guerra. O inimigo vai ganhar da gente, tá? E a 4ª pergunta é: qual é o limite da tentação? A gente já falou bastante sobre isso, né? O limite que na verdade a tentação ela tem limite. E esse limite ele é dado por Deus. Deus sabe até onde a gente pode ir e até que momento a gente pode parar. Então ele sabe o limite de cada um de nós. Amém? Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Não? Alguém ficou com alguma dúvida? Eu tenho, não é uma pergunta, é mais eu acho que uma constatação. Muitas vezes está fugindo da aparência do mal, fugindo da tentação, não quer dizer também que nós vamos estar tranquilos. O caso de José mesmo é o perfeito para isso. Ele fugiu da tentação, o que aconteceu com ele? Cadeia. A mulher inventou uma mentira e ele foi para a cadeia e as coisas só pioraram. Então, assim, a nossa fé muitas vezes é o que vai nos fortalecer o tempo todo. A oração, tudo isso é um conjunto que vai fazer com que a gente passe por isso. Mas não é só fugir da aparência do mal que as coisas já se acertaram, não. O fugir é só uma das coisas que você tem que fazer. Mas depois tem todo um conjunto que vai te fazer passar pela tentação.
Na verdade, fugir da aparência do mal é uma coisa que a gente tem que fazer toda hora, né? Mas isso não impede realmente da gente ter uma série de problemas. E aí, eu não sei quem é que falou assim, a respeito do fortalecimento da nossa fé. À medida em que a gente for fugindo, e à medida em que acontecer, que nem aconteceu com José. José, ele, depois daquela tentação, ele foi preso. Lá na cadeia ele fez amizade, mas mesmo ele tendo feito amizade, quando um dos caras que estava com ele saiu, ele falou, lembra de mim lá. E aí a Bíblia fala que demorou 2 anos. 2 anos se passaram e o cara falou assim, quem é esse tal de José? Nem conheço, não sei nem quem é. E aí José podia pensar assim, puxa, que Deus é esse? Me colocou aqui nesse buraco, nessa masmorra. Só que se vocês olharem e entenderem a história de José até o final, ele foi honrado. Ele foi reconhecido por tudo aquilo que ele passou de sofrimento. Ele foi reconhecido até pela tentação que ele sofreu, e talvez como resposta de Deus para a vida dele. E a gente tem que levar isso também como resposta de Deus para a nossa vida, que tudo que você está passando hoje, se você caiu em tentação, se você está sendo provado, entenda que Deus tem um final feliz para você. Tá? Não sei como que vai ser esse final, porque é Ele que sabe, Ele conhece teu coração. Mas o que eu posso dizer e garantir para vocês é que quando nós confiamos a nossa vida na mão de Deus, Ele tem uma história final muito bonita para cada um de nós. Tá? Então você tem que resistir esse momento que cada um está passando para a gente ter vitória lá no final. Amém? Então a semana que vem, eu não sei se é o pastor que vai continuar, e eu quero agradecer vocês que estão nos assistindo aí pela live, os irmãos que estão aqui por estar me aguentando esse tempo todo, e que Deus abençoe cada um de vocês, amém? Em nome de Jesus, Deus abençoe.